O poder do acaso. Existe uma frase de Nietzsche que diz: nenhum vencedor acredita no acaso. É impensável entregar a vida ao acaso, já que afinal, se o homem escolher não escolher, tudo o que acontecer não é um acaso, porque ele escolheu não escolher, sabe? O certo que pensamos é você fazer escolhas com base nas suas aptidões, já que, por exemplo, um cara baixo, pouco provável que jogue basquete, por exemplo. Mas e se você, por um acaso, entregasse a vida ao acaso? Bem, de certo modo, até um relógio quebrado, ele marca a hora certa 2 vezes ao dia, afinal. E é esse ponto que eu quero trazer nesse vídeo, falando sobre um anime, The Eminence in Shadow. Nosso protagonista, Seed Kageno, escolhe, no mundo real, ser um anti-herói, um cara que trabalha pelas sombras para caçar as sombras. Mas claramente ele tem suas certas dificuldades, afinal, o mundo tem sua limitação, o ser humano tem sua limitação. Bem, uma estadia curta, afinal ele morre e reencarna em um mundo de magia, como a maioria dos animes atuais. Bem, após se reencarnar, ele decide se aperfeiçoar para se tornar nuclear. Basicamente, o que ele pensou é qual seria a maior arma do humano, da humanidade. O que ele conseguiu pensar seria uma bomba nuclear, uma usina nuclear. E por isso, nesse mundo, ele tentou se aperfeiçoar ao ponto de se tornar nuclear, ou seja, ficar tão forte como uma bomba nuclear, basicamente. Mas ao mesmo tempo, ele se entrega ao acaso, querendo se tornar um NPC, um non-player character, o personagem de fundo que você vê, mas você não lembra dele em nenhuma história. Mas por conta do acaso, ele se torna mais importante do que ele queria, basicamente. O que ele queria era ele mesmo, o Seed Kageno, ser uma pessoa que não deve ser lembrada como nada, como uma pessoa que só vai estar lá assistindo. Mas por baixo dos panos, ele ser outra pessoa, como se fosse uma dualidade, que seria o Shadow, a pessoa que ele quer ser realmente. Mas por conta desse acaso do qual ele se entregou, ele também se torna importante, querendo ou não. Já no começo da história, enquanto ele treina, ele encontra uma cabana e, consequentemente, um tipo de experimento chamado Possuído, um monstro, e ao curá-lo, se torna uma linda jovem, que basicamente deve a vida a ele, entre aspas. E com isso, ele mente. Ele basicamente vê uma bebida e usa ela como base, onde inventa uma história sobre uma organização que é basicamente o conceito dela é o nome daquela bebida. Mas pelo acaso era o real nome da organização que fez experimentos com ela, do qual eles possuem para disfarçar essa marca de bebida, sabe? Após isso, esses encontros aconteceram várias e várias vezes, se tornaram comuns, mas sempre o acaso, até criar um grupo chamado Shadow Garden, com várias ex-possuídas. Ele então, como o NPC que é, o figurante que é, entra em uma escola e pede uma menina em namoro, a mais famosa da escola, porque ele queria ser rejeitado e ser como todos que pediram, consequentemente. Mas ela, por acaso, queria que alguém pedisse, já que ninguém realmente completava o pedido. Sempre que alguém chegava nela, ele simplesmente desistia antes dela falar algo. Basicamente começava algo, mas achando que ia ser rejeitado, negava e fugia. Ela aceitou, basicamente, porque ela está comprometida a se casar com um professor da escola, que ela não quer. Aí por isso, ela aceitou se namorar com ele como se fosse uma fachada, uma defesa. Mas que, no fim, foi um acaso dele. E entrando mais em acasos, esse tal professor era um dos integrantes do culto. E ele é derrotado pela personalidade do protagonista, que é o Shadow. Várias coisas acontecem durante o anime, uma garota pesquisadora aparece na escola, um torneio da academia acontece com o prota fingindo perder, é invadido a escola por terroristas que por acaso é o pai da garota usando uma redoma que retira o poder, ou melhor, diminui o poder de todos, mas o protagonista acaba com os planos dele de dentro para fora, já que ele estava por acaso dentro da escola, sabe? Descobrindo que o pai dela na verdade era o vilão, fazendo ela odiar o prota, mas gostar do Seed Kageno. Nesse tal torneio que eu falei, ele perde para a garota que é da realeza, mas após a invasão, ele meio que se sacrifica por ela, onde ela iria lutar contra eles, mas iria perder. E ele, aproveitando essa deixa, se sacrifica por ela, mas por acaso faz com que ela goste dele. E com isso, após todos os eventos que acontecem, ela o chama para ver um evento junto com ela, em outra cidade, sendo chamado o Julgamento da Deusa, onde é invocado um herói antigo ou guerreiros por um portal
para lutar contra seus combatentes, como se fosse aquelas batalhas que eram em coliseus, onde por acaso, embaixo desse lugar, embaixo desses panos, era onde o culto do diabo fazia seus experimentos com o diabo e seu braço, um demônio antigo. Com isso, o protagonista tem essa sorte e destrói todo o local, e ao derrotar todos, ele entra no torneio com uma nova personalidade, fingindo ser fraco para ganhar o torneio. Mas que por acaso sua identidade como Shadow é revelada, e ele encerra a primeira temporada com uma luta incrível, do qual todas as garotas do time dele acreditam que ele sempre está um passo à frente. Elas sempre têm um plano para elas sempre pensam em algo, como por exemplo, elas foram para esse local, essa cidade, com o pensamento de ir atrás desse culto, mas antes de tudo, ele destrói tudo, leva tudo para os ares, porque por acaso ele encontrou esse local e por acaso ele estava naquela cidade. E elas basicamente pensam, nossa, como ele é à frente do tempo, sabe? Mas é simplesmente entregando a vida ao acaso. Já a segunda temporada, ele é o maior exemplo desse acaso, já que ela é focado na economia, onde esse lugar é um mundo medieval. Aí ele traz o pensamento do real, em vez de tratar com ouro. Mas vários impérios estão tentando tirar o proveito disso. Ele então entra em contato com uma pessoa influente e no pensamento dele, ele só queria criar várias notas falsas para ficar rico, basicamente. Mas por acaso, isso cria uma inflação e todos começam a duvidar de suas próprias notas, fazendo eles ganharem essa guerra monetária, criando sua nova personalidade como John Smith, saindo da Shadow Garden por um tempo. Na cabeça dele, ele só achou tudo isso legal, não pensou em nada à frente do tempo, mas tudo por acaso fez com que ele, como se tivesse pensado em tudo, que estivesse enganando basicamente seu próprio grupo para enganar o inimigo, fazendo todos pensarem que ele é um gênio, sabe? Após esse arco, a garota que gostava dele, que o trouxe para a cidade do evento, estava também prometida a se casar, e por ter matado seu pai, que estava sendo manipulado pelo seu futuro marido, ela estava foragida. Sid então entra em ação para resolver isso, que por acaso foi revelado que tinha mão do culto do diabo, e ajudou o protagonista. Ele então usa seu poder no universo para derrotar o boss final, mas foi tão grande a sua força, e por conta de estar no universo, por acaso é aberto um portal, uma wormhole, um buraco de minhoca, fazendo com que ele volte para o seu mundo, o seu Japão, e que agora está apocalíptico por conta de um vazamento de magia que ocorreu após ele morrer, onde os portais que criaram fizeram esse tipo de vazamento e agora os poderes lá estão à tona. E o primeiro episódio de The Eminence in Shadow ocorre por conta de um acaso. Basicamente o garoto, ele é esse anti-herói, ele derrota algumas gangues, mas é um garoto comum, mas que por conta de um sequestro de uma garota rica, ele entra em ação realmente, derrotando basicamente um cara que utiliza uma arma e outro cara bem maluco, caras que queriam vender ela para ganhar um dinheirinho. E nesse final, ele, após voltar ao Japão, essa mesma garota, ela estava passando pelos cantos que ela passava antes, relembrando os momentos que ela ainda tinha uma escola, os momentos que ela poderia estudar, mas hoje em dia não é possível. Mas por conta disso, ela é novamente raptada por essas pessoas. Nesse mesmo momento, ele por acaso volta ao Japão, mais forte agora, com poderes agora, mas nesse mesmo exato momento, e com a menina sendo raptada e ele retornando para salvá-la, sabe? É puro cinema esse anime, é muito bom, eu me diverti muito, eu só dei exemplos, eu entrei mais com o contexto do anime, mas tem muitos casos de acaso, onde fica muito engraçado, muitas cenas muito da hora o que ocorrem, mas a maioria o protagonista nem pensou, sabe? Tem situações onde o protagonista utilizou o pensamento do mundo passado dele, que é utilizado agora, onde, por exemplo, ele ensinou várias coisas para as garotas que ele se tornou do clã dele, do grupo dele, e elas utilizam isso como se fosse dela. Por exemplo, ele ensinou várias coisas, mostrou vários livros para algumas garotas, e elas fizeram esses livros de autoria delas, como por exemplo, a trilogia de Harry Potter. Eles fizeram, a garota fez, e fez como autoria dela nesse mundo de magia, onde era o mundo antigo. A mesma coisa piano, ele ensinou a menina a tocar piano, e ela tocou Beethoven como se fosse dela. Várias garotas fizeram isso, no mundo medieval, sendo lançado shoppings, sendo lançado marcas de moda, coisas que não era pra ter, basicamente.
Mas por acaso, por ele ter ensinado, não ter pedido, mas por ele ter ensinado, elas fizeram, sabe? É bem divertido esse anime por conta disso. Esse pensamento de acaso, esse pensamento de não escolher, ele vem muito por conta de você nunca estar satisfeito com algo. Sempre aquele pensamento de eu queria estar em outro lugar, fazer outra coisa, eu queria outra situação, mesmo você tendo escolhido aquilo. Mas a pergunta que é gerada com isso é: que lugar seria perfeito? O mundo em si, ele é dual, então todo e qualquer lugar também será. Terá dificuldades, terá complicações. Às vezes, é isso que você precisa. O chefe complicado, aquele cliente chato, aquela família imperfeita. Tudo ele vai se moldando para o seu eu atual. Todas as escolhas que foram feitas, mesmo que você acredite que não foi certo ou não, ela foi uma escolha. Basicamente não existe uma escolha certa ou errada. Existe a escolha que você fez e cabe a ela, cabe a você, na verdade, imaginar ela como sendo a melhor. Fazer com que ela seja a melhor. Mesmo que não seja, vai ser um aprendizado. Mesmo que doa. Mesmo que tenha passado por maus bocados. Você tá aqui e afinal ainda é você, sabe? A lei da necessidade, ela diz que você vai passar pelos pontos que você precisa para crescer. A lei da atração, ela atrai coisas que são a necessidade para você crescer. Então, imagine que você só é agora o seu eu atual, você só melhorou porque você teve que passar por tudo aquilo. Se você não tivesse passado, existe a possibilidade de você não ser como você é agora. E mesmo que você não esteja bem agora, você está passando por isso agora, porque você vai melhorar. Futuramente você vai estar melhor e você vai olhar para trás e pensar: ainda bem que eu consegui. Mas no fim esse é o meu pensamento. Não é nada embasado cientificamente. Eu não tenho nada com propriedade para falar, mas é o que eu passei, é o que eu penso sobre o anime, que é o exemplo que eu dei. É o que eu penso sobre o acaso, de você soltar sua vida ao acaso. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu, sabe? Mas você ter a certeza que mesmo você deixando a vida me levar, você escolheu isso. Então, faça dela melhor. Afinal, mesmo você escolhendo não escolher nada, mesmo que você tiver 2 caminhos e você disser que não quero escolher, eu quero ficar parado aqui, você escolheu ficar parado. Você escolheu acalmar e não ir para nenhum lado. Então, basta você fazer com que ela seja a melhor escolha para você. Enfim, é um pensamento, esse é o tal poder do acaso, é o poder que você tem de deixar a vida ao acaso, mesmo que seja impensável, já que ele entra como se fosse um paradoxo, já que se você, aquele pensamento todo de se você escolheu, você não escolheu, mas é algo bom de você pensar às vezes, é algo bom de você refletir se realmente sua vida tá valendo a pena, se ela não tá, você tem algo para mudar. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido um pouco o meu ponto. Se pelo menos uma pessoa das 10 que assistem o vídeo entendam, ou então reflitam sobre sua vida, já tô feliz demais. Mesmo que não, também tô feliz porque eu pude dizer o que eu penso, dizer aquilo que eu quero no lugar que eu gosto, que é o meu canal, que é as pessoas que me assistem. E eu já tô feliz de ter criado esse vídeo e futuramente eu voltar e lembrar, nossa, olha o pensamento que eu tive, olha a frase que eu elaborei, sabe? Olha as coisas que eu pensei e tudo relacionado àquilo que eu sei demais, infelizmente ou felizmente, que é anime, que é algo que eu gosto bastante, que é o intuito desse canal, mas às vezes o resumo em si, ele não me prende, ele faz com que eu tenha esses bloqueios criativos que as pessoas dizem que não existem, pessoas que dizem que existem, mas fazem com que eu fique estagnado. E esses vídeos de pensamento fazem com que eu libere mais, fale mais sobre o que eu quero pensar, o que eu posso pensar e o que eu pensei. Enfim, é sempre algo a se pensar.